Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema Recebendo as respostas de Deus. E nós vamos olhar a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 16, versículo 1, que diz assim: O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nós precisamos primeiramente entender que Deus responde de várias maneiras às nossas orações. Mas a Bíblia diz que o homem pode fazer os seus planos, ter os seus sonhos, mas isso não lhe dá a realização dos seus desejos, porque muitas vezes os seus planos não são os planos de Deus. Em primeiro lugar, quando Deus está diante de uma oração por algo justo e bom para a vida da pessoa que está pedindo, Ele aprova o pedido e diz sim. Por exemplo, o rei Ezequias adoeceu. Ele não tinha mais esperança de cura, mas ele se entristeceu muito, chorou e orou. Deus viu as suas lágrimas e ouviu a sua oração. O sim de Deus sempre visa atingir o propósito final do seu plano maior para conosco. Muitas vezes não sabemos o que pedir ou pedimos de forma errada. Então, para o nosso próprio bem, Deus responde negativamente. Este é um meio que Deus usa para dizer que nos ama e quer nos livrar de futuros dissabores. O Senhor também usa o não para nos repreender, ou seja, para nos colocar no caminho certo. A desobediência é um fator que atrasa as bênçãos de Deus e faz com que Ele não responda a nossa oração de forma positiva. Por exemplo, Moisés desobedeceu ao Senhor por ocasião do incidente ocorrido em Meribá, quando o povo de Israel reclamou por não haver água. Em vez de falar à rocha, ele bateu. Esse fato fez com que ele perdesse a oportunidade de entrar na terra prometida. O não de Deus faz parte do seu caráter e da sua santidade. Deus é amor, justo, é fiel, é longânimo, é bondoso. Todavia, os seus atributos não anulam as decisões anunciadas na sua palavra. Mas também, muitas vezes, Deus responde com espere. E você sabe por quê? Porque o sinal ainda está fechado na pista em que você está. Mas a luz amarela já acendeu para os outros motoristas que estão chegando ao cruzamento. O sinal só abrirá no tempo determinado por Deus, para que o fato aconteça ou seja realizado. Todos nós conhecemos a história de José, que foi vendido pelos irmãos como escravos e depois na casa de Potifar foi injustamente acusado por sua mulher e levado à prisão. Mas no tempo certo, ele foi recompensado. Faraó o chamou e o colocou como primeiro-ministro do Egito. Para Deus, não há tempo pré-determinado ou limitado. Espere no Senhor. As suas lutas e problemas ainda não foram resolvidos, porque a hora de Deus ainda não chegou. Às vezes, Deus responde com seu silêncio. E nessa situação, ainda não está no tempo de Deus tornar conhecida a sua resposta para nós. Saul foi o exemplo do homem precipitado em suas decisões. Quando os filisteus acamparam defronte do arraial dos israelitas para a guerra, Saul estremeceu e o seu coração foi tomado de medo. Ele correu para consultar o Senhor. Porém, o Senhor não lhe respondeu,
nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul tomou a iniciativa de resolver o problema consultando uma pitonisa, isto é, uma mulher espírita. Ele foi buscar uma resposta do diabo. Pediu que a mulher, através da necromancia, consulta aos mortos, adivinhasse qual seria o seu futuro naquela batalha. Uma prática que ele mesmo, Saul, havia proibido que se fizesse em Israel. Mas os procedimentos certos para orar a Deus são a fé e o falar. Quando você pede alguma coisa ao Senhor, é necessário que creia que vai receber, ainda que aos olhos humanos seja algo impossível. Você precisa crer no invisível, pois Deus tem uma resposta para você. Não resolve nada pedir muito a Deus se você não crer que Ele tem poder para te atender. Há pessoas que oram a Deus, mas antes mesmo de orar, estão se lamuriando de que Ele não vai ouvir a oração e muito menos respondê-la. Fale diante de Deus tudo o que você precisa dizer a Ele. O Senhor deseja ouvir uma especificação clara do seu problema e em detalhes. Seja objetivo e preciso nos seus pedidos. Por exemplo, se você quer uma casa, descreva-a com detalhes e, se possível, até faça um desenho. Fale com Deus sobre o que está acontecendo com você. Fale sobre os seus desejos do coração. Não esconda nada. Estenda a sua lista de necessidades. A Bíblia conta que, em certa ocasião, quando Jesus saía de Jericó, havia um homem cego à beira do caminho, que, ouvindo que era Jesus que estava passando, passou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas quiseram que ele se calasse, mas ele continuou a gritar. Jesus ouviu o seu clamor, parou, mandou alguém buscar o cego, perguntou-lhe qual era a sua necessidade e o curou naquela mesma hora. Para obtermos as respostas de Deus, precisamos cultivar uma vida íntima com Ele. Em Mateus 6, versículo 6 está escrito: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Nos tempos do Velho Testamento, para que uma pessoa pudesse chegar-se a Deus, era necessária a mediação de um sacerdote do santuário ou da mensagem de um profeta. Hoje não é mais assim. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Hoje, podemos ter intimidade com o Senhor, através do seu Filho, Jesus Cristo. Temos um exemplo no Velho Testamento sobre a busca de intimidade com Deus. A história de Ana, esposa de Eucana, cujo grande desejo era ser mãe. Por causa da sua esterilidade, Ana sofria provocações e humilhações. Ana orou e chorou com amargura de alma na presença de Deus. No ano seguinte, Ana trouxe nos braços a resposta de Deus quanto ao que lhe havia pedido, o menino Samuel. Então, meu irmão, minha irmã, saiba que Deus tem prazer em responder os pedidos que os seus servos lhe fazem na intimidade. Comece a orar a Deus, baseado na palavra. Exemplo: Pai, está escrito em tua palavra que tudo que nós pedimos
A ti em oração crendo receberemos. A palavra de Deus é a verdade. E se eu peço ao Senhor para cumprir a verdade da sua palavra na minha vida, o Senhor a cumpre. Porque a própria palavra diz que o Senhor vela para cumprir a palavra. Enquanto você ora dessa maneira, não precisa ficar reclamando e se desesperando, não. Há muitos cristãos que pedem uma determinada bênção uma só vez e a deixam de lado. Porém, devemos insistir, devemos ser perseverantes na oração até receber a resposta. Jesus nos ensinou o valor da persistência através da parábola do juiz iníquo. Esse juiz não temia Deus, nem respeitava homem algum. Na cidade, havia uma viúva que estava com uma pendência judicial com uma pessoa, e só o juiz poderia resolvê-la. Todos os dias lá estava aquela mulher, insistindo para que o juiz julgasse a sua causa. Mas o juiz não lhe dava a mínima atenção. Mas a viúva não desistiu. No dia seguinte, voltou com o mesmo pedido. Julga a minha causa. Sentindo-se incomodado pelas importunações constantes daquela mulher, o juiz fez a seguinte reflexão: embora eu não tema a Deus, nem respeite homem algum, essa mulher já está ficando inconveniente demais. Vou ouvi-la e julgar a pendência em que ela está envolvida, para que ela pare de me importunar. Não aguento mais tanta persistência. Jesus termina a parábola dizendo que nós devemos prestar atenção no que disse o juiz iníquo, pois foi por causa da persistência da mulher que ele lhe fez justiça. Não estamos comparando o juiz iníquo com o nosso Deus, não. Mas a parábola quer nos ensinar sobre a persistência. A Bíblia fala, Lucas 18, versículos 7 e 8. E Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o filho do homem, porventura achará fé na terra? Não é correto você orar, pedir e esquecer. O Senhor se alegra com seus filhos persistentes, que não abandonam a corrida, que a Ele recorrem dia e noite, sem desanimar, que exercem a perseverança. Deus só tem uma fórmula. Tudo que você pedir a Deus tem que ser no nome de Jesus. Está escrito, tudo quanto pedides a meu Pai em meu nome, Ele vô-lo-á de dar. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. João 16, versículos 23 e 24. Quando você orar ao Senhor, tenha fé. Torne-se íntimo dele. Seja persistente e peça tudo em nome de Jesus. Tiago diz que o Senhor não responde quando pedimos apenas para o gastarmos em nossos deleites. Tiago 4:3. Deus não lhe atenderá se o que você estiver pedindo não for o melhor para a sua vida. Mas aprenda a esperar confiantemente no Senhor e não permita que a sua alma fique em desassossego. Deus sempre tem algo muito melhor para você. Uma negativa de Deus que a princípio parece ser muito dolorida para nós é, na verdade, uma barreira que impedirá que alguma desgraça nos atinja. Porque Deus conhece o nosso futuro. E a Bíblia nos fala em 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém?
Então que você comece a orar assim, desta forma, também declarando a palavra de Deus. E no tempo determinado, você vai receber a sua resposta. Pode ser esse tempo, hoje, agora, neste minuto, neste momento. Ou também na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, daqui a alguns anos, mas a sua resposta é certa. A sua resposta virá em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que é a tua palavra que diz que tudo que pedimos em oração, crendo, receberemos. E nesse dia de hoje, eu lhe peço, Pai, pela minha saúde, pela saúde daqueles que nos ouvem, eu lhe peço, Pai, pela provisão minha e daqueles que nos acompanham. Peço, Pai, para que o Senhor entre com resposta no relacionamento, na vida sentimental, na vida conjugal, de todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. E que o Senhor venha operar o milagre, que o Senhor venha dar-nos a resposta. Ainda que nós não venhamos recebê-la neste minuto, nós sabemos, Pai, que no tempo por ti determinado, nós teremos a nossa resposta. Porque sabemos que o Senhor tem o melhor para nós e a nossa vitória está garantida, porque é a tua palavra que declara em 1 Coríntios 15:57. Graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Pastora Fátima da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.